Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? É uma coisa interessante, meus queridos. Às vezes eu fico me perguntando como que o sistema religioso consegue enganar tanta gente ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, eu me dou conta de que é muito fácil. Enganar pessoas é muito fácil. Desde que as pessoas desfaçam o trabalho que os professores da língua portuguesa levaram anos e anos, não é, para ensinar os seus alunos, desde formar palavras, respeitar verbos, construir, não é, a sua conseguir construir todo o seu entendimento sobre tempo verbal, colocação verbal, respeitar a gramática, respeitar o vernáculo da língua portuguesa. A ortografia não precisa nem falar, é uma coisa linda. Aí a gente fica se imaginando, meu Deus, como que o sistema religioso faz para que as pessoas acreditem neles? É simples. Quando você ler a Bíblia e você respeita o que tem que ser respeitado, ninguém consegue te enganar, não. Então, aquela construção que os professores têm quando a gente entra no colégio, no meu caso, antes de completar 7 anos de idade, né, já estava no colégio ali, dando os primeiros passos, né, na formação do nosso intelectual com respeito à nossa língua. Claro que a língua portuguesa ela é muito, não é? Ela é muito diversificada, é muito complexa e a gente erra, a gente tropeça, né? Viu? Por exemplo, agora mesmo eu tropecei. Então ela é muito complexa. Por isso que ela é uma língua respeitada no mundo inteiro, né? A língua portuguesa. Mas a gente observa, querido, que toda vez que um líder religioso, um pregador, né, do sistema, eles leem uma passagem bíblica, eles leem um texto, um contexto, eles sempre, relacionado às profecias, o que eles vão fazer? Qual é a técnica que eles usam? Futurizar o texto que eles estão lendo, principalmente quando é relacionado a profecias bíblicas. Por exemplo, nós temos os nossos profetas bíblicos, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, né, todos os maiores e os menores, todos eles tiveram os seus períodos, né? E cada um cumpriu o seu papel. Só que quando eles profetizavam na velha aliança, eles jogavam para o futuro. Eles futurizavam. Por quê? Quando a profecia estava apontando para o dia do juízo, quando estava apontando para o dia do Senhor, se o profeta tivesse anterior ao juízo, é claro que eles iriam profetizar futurizando, porque o juízo ainda ia chegar, não é? O momento da fala do profeta era um, o momento do juízo era outro. Então, é como se eu falasse assim: a minha vontade é ir na minha capital, Vitória. Aí eu falo, mas se Deus quiser, semana que vem eu vou à Vitória. Claro que eu estou futurizando o meu desejo, a minha vontade. Por quê? Porque eu estou programando para ir a semana que vem, uma suposição. Então, os profetas de Deus, não é? Eles sempre falavam do juízo, mas que iria acontecer. E quando que iria acontecer o juízo? Que os profetas falavam, quando Jesus viesse, ele cobrasse a dívida que Israel estava devendo a ele, aí o juízo seria o quê? Seria a ira de Deus, a ira do nosso eterno Criador contra a nação de Israel. Mas o que o sistema hoje faz? Eles pegam os acontecimentos do passado, eles futurizam, joga para lá para frente, para que as pessoas se mantenham ocupadas com uma pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É uma ocupação que você se coloca nela antes dela vir. Se eu estiver preocupado com o meu emprego, eu vou estar preocupado para mim não ficar desempregado. Pode estar nada acontecendo ali no meu emprego, no meu trabalho.
não é? Mas se alguém coloca, né, uma preocupação em mim, eu vou ficar pré-ocupado, ou seja, ocupado com uma coisa com antecedência. Então, os futuristas, eles jogam os acontecimentos bíblicos para o futuro, para que a pessoa fique pré-ocupada com uma coisa que já aconteceu. E se eu ficar pré-ocupado com uma coisa que ainda, que já aconteceu, melhor, eu vou ficar fazendo o quê? Meu Deus, eu tenho que continuar aqui, eu tenho que continuar dizimando, eu tenho que continuar frequentando o templo, eu tenho que continuar na graça, né, que eles falam, eu tenho que continuar ativo, eu tenho que continuar fazendo a obra de Deus, porque eu quero ser salvo. Você quer ser salvo ou você já é um salvo em Cristo? Não foi a cruz, não foi a morte e ressurreição de Cristo que garantiu a salvação dos judeus que acreditaram e posteriormente nós que somos gentios também fomos abraçados, nós fomos agraciados com aqueles acontecimentos ali na cruz? E aí? Então, essa pré-ocupação, ela é clássica dos futuristas. Porque os futuristas, eles não acreditam que você, no século XXI, você só precisa acreditar no Criador. Você não precisa, meu querido, fazer nenhum tipo de sacrifício para que a sua salvação seja garantida, não. Não. A salvação, ela não pertence ao corpo físico. A salvação, ela não é feita para o corpo físico. Quando você estuda a Bíblia, o livro de Eclesiastes tem alguns capítulos que tratam disso, né? O capítulo 9, por exemplo, fala que quando a gente desce à sepultura, o ser humano desce à sepultura, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, as suas, vamos dizer, tudo aquilo que você almejava, tudo aquilo que você planejava, vai, né, para a sepultura. E você ali fica esquecido tudo. Então, isso é o corpo humano. Agora, o que volta para a eternidade, que é o espírito com E maiúsculo, isso aí nem a nós pertence, pertence a Deus. Então, qual é a técnica que eles usam, o sistema usa, para manter as pessoas nessa situação, não é? Eu poderia usar um verbo aqui pejorativo, mas não vou usar, que o YouTube não gosta, tá? Às vezes o vídeo é até desmonetizado e também, né, a gente perde o vídeo. Acontece isso muito com os canais grandes aí, né? Então, mas eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que o sistema não quer, é que você saiba a verdade, é que você entenda a Bíblia e eles não querem que você se liberte, não é? Do sistema. Então, só tem um jeito de você não se libertar disso. É eles jogar em cima de você uma pré-ocupação e você conviver com isso, sabe lá Deus até quando. E olha, às vezes essa pré-ocupação, ela vai perdurar até a morte da pessoa. Porque a pessoa vai viver com aquilo na cabeça, vai viver com aquilo na mente e não se liberta fácil, não. Agora, tem uma forma de você se libertar dessas amarras, das religiões, das denominações, dessas pré-ocupações desnecessárias. E eu vou falar aqui para você. Qual é, Alberto? Quando você pegar a Bíblia para estudar, primeira coisa que você faça, você respeite as colocações e os tempos verbais. Ah, irmão Alberto, mas eu não sei o que é isso não. Não sabe não? Então estude a Bíblia com alguém que saiba, com alguém que entenda. Não estude a Bíblia com religioso não. Estude a Bíblia com um professor de português.
com uma professora de português que não seja futurista. Porque se essa professora for futurista, ela não vai respeitar aquilo que ela foi formada ou ele foi formado naquilo e tem que respeitar. Então, quando você lê Mateus 16 e 28, por exemplo, que Jesus falou com os discípulos, olha, vou falar uma coisa para vocês, quando acontecer a manifestação do Filho do Homem, alguns de vocês vão estar vivos ainda. Um exemplo. Aí você se pergunta assim, ué, aí você vai despertar sua curiosidade e vai falar, ué, mas todos os discípulos já morreram. Então essa manifestação aqui já aconteceu? Bingo! Já aconteceu. E alguns discípulos, alguns daquela geração ainda estavam vivos. Outro exemplo, quando você pega Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22, os discípulos, eles pedem a Jesus para mostrar um sinal para eles de quando se daria a grande tribulação e quando aconteceria a volta do Filho do Homem. Jesus, está tranquilo, eu vou dar para vocês um exemplo. Quando vocês vê Jerusalém cercada de exércitos, vocês então aí vão entender que é a desolação de Jerusalém. E a desolação de Jerusalém foi um dos sinais da ira de Deus contra o povo de Israel, contra a nação de Israel. Aí você fala, ué, mas se Jesus falou que isso aconteceria em Israel, e Israel já foi invadida no ano 70, então cumpriu. Aí eu falo, bingo, você acertou. Mas pergunta isso para um futurista, se isso já aconteceu, vai acontecer. Mesmo os anais da história, nos livros, estando lá escrito, relatada a história que já aconteceu, os futuristas vão dizer que ainda vai acontecer. Mas por que eles têm que pregar para você e ensinar que vai acontecer ainda? Porque eles dependem disso. Eles dependem de manter essa história ocultada, eles dependem de manter essa farsa, essa mentira. Sabe por quê? Porque de onde eles vão tirar dinheiro para sustentar o luxo deles se eles não manter as pessoas presas na ignorância? Não manter as pessoas na mentira? Não manter as pessoas na ignorância? Ignorância aqui é a falta de conhecimento. Então, como que eles vão conseguir manter as pessoas nesse sistema fajuto se as pessoas descobrirem a verdade? Quantos anos eu fiquei no sistema religioso? 45 anos. E quantas pregações futuristas que eu já fiz? Quantas EBDs que eu fui professor de escola dominical durante muitos anos? Quantas mentiras que eu já preguei? Agora me pergunto se eu não peço perdão a Deus até hoje das mentiras que eu preguei. Sabe por quê? Eu não sabia fazer interpretação de texto. Eu não sabia respeitar o vernáculo. Eu não sabia respeitar a gramática. Eu não tinha nem ideia do que era a cultura de cada texto escrito. Eu não tinha ideia de quem era remetente, de quem era o destinatário. Eu não tinha ideia que o tempo era necessário ser respeitado. Aí eu também já fui um futurista e não sabia disso. Eu não tinha consciência disso. Mas acontece que quando a gente se dá conta disso, quando a gente lembra, quando eu lembro, por exemplo, o primeiro estudo que eu tive, que eu vi, visualizei um vídeo do nosso irmão Geraldo Moraes chamado Dízimo, você foi enganado. Aquilo ali me despertou. Aí eu passando, os vídeos no YouTube, procurando alguma coisa, uma coisa rotineira, E eu me deparei. Eu falei, ué, o que é isso? Dízimo, você foi enganado? O primeiro vídeo que eu ouvi na vida, que eu visualizei, que me despertou. Aí eu comecei a me interessar pelo preterismo e escatologia consumada. Hoje,
pessoas vêm aqui em casa, pessoas que eu falo, obreiros de igrejas, né? Membros comuns, que eu não aprofundo muito, né? Eu gosto sempre de pegar os tubarões, né? Como usa na política, né? Aqueles que são líderes religiosos que gostam de enganar as pessoas. Para você ter uma ideia, um líder religioso, ele se deparou comigo e ele estava vendendo quentinha. Quentinha, Marmitex. E ele falou comigo que aquelas quentinhas era para ajudar a igreja. E se eu podia comprar uma, R$ 15. Eu falei, pois bem, meu irmão, eu ajudo sim, vou comprar. Se é para ajudar a igreja, eu vou comprar. Aí, para minha surpresa, eu falei assim, olha filho, só que eu não tem dinheiro não, em espécie não. Posso passar um Pix? Aí essa pessoa disse assim, sim, pode. Aí, quando eu fui passar o Pix, sabe em nome de quem que estava o Pix? Em nome justamente da pessoa que é o dirigente desta obra, igreja. E aquilo ali, eu fiquei assim, meio curioso, né? Eu falei, gente, se é para ajudar a igreja, por que esse Pix aqui, eu vou depositar o dinheiro no nome dessa pessoa? Então é assim que funciona. É assim que funciona. Eles têm a técnica deles para ludibriar, para enganar as pessoas. E é assim que funciona. Então eu quero te dar um conselho aqui. Você não precisa concordar comigo e nem gostar de Alberto. Você não precisa concordar com o irmão Cláudio Mendes, que também é um dos divulgadores do Evangelho Eterno. Irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Uma bênção. Aquele ali é um computador, não é humano. Ele é muito inteligente nesse aspecto que fala sobre o Evangelho Eterno. E você não precisa concordar com a gente, não. Mas a gente só pede que você faça um favor. Estude a Bíblia do jeito que a gente está falando. Você pode xingar, você pode não gostar da minha, né? Você pode não gostar do meu perfil, você pode não gostar do meu óculos, da minha camisa, do meu relógio, da minha aliança, pode não gostar dos meus livros, da minha estante, da minha bandeira, do meu país, do meu Brasil. Só que tem uma coisa, passe a gostar da Bíblia do jeito que ela é. Passe a gostar da Bíblia estudando e respeitando tudo que você tem que respeitar. Talvez assim você vai entender o que nós estamos falando. Não é possível que no fundo do seu coração você não pense assim, olha, eu não concordo com ele, eu não gosto dele, mas tem uma coisa que ele falou que eu tenho que admitir, que a Bíblia, quando você lê, você tem que respeitar tudo que tem que ser respeitado. Pelo menos faça isso, tá bom? Se você não gosta da gente, não tem problema não. Não tem problema com isso não. Mas faça isso. Não deixe os pastores futuristas interpretar a Bíblia por você não. Você só precisa de uma coisa, respeitar o tempo, respeitar as colocações, respeitar a história da Bíblia. Aí você vai entender de uma vez por todas aquilo que nós estamos falando. Tá bom, meu amigo? É isso que eu quero deixar para você. E se for útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, não é? Compartilhe os nossos vídeos e deixa o seu comentário, que o seu comentário é muito importante na criação de conteúdo em que nós estamos trabalhando, tá bom? Até lá, tchau!